Olá e seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Cena Pós-Créditos. Eu sou o João e um gênero, não sei nem se eu posso chamar de gênero, mas um subgênero que ficou popular nos últimos anos é o de biografias de cantores muito famosos, muito controversos de rock. E hoje eu vou falar sobre o filme mais recente desse subgênero, que é o Elvis, um filme americano e australiano dos gêneros biografia, drama e musical, dirigido por Baz Luhrmann sobre a vida e carreira do cantor Elvis Presley. Ele é estrelado por Austin Butler e Tom Hanks. O filme nos mostra a vida e música de Elvis Presley sob o prisma da sua tumultuada relação com seu enigmático empresário, o coronel Tom Parker. E pela sinopse você já entende que o Coronel Parker tem uma função essencial dentro do filme e, sim, ele é o nosso narrador. Então, tudo que a gente vê meio que sai da perspectiva dele. Só que eu sinto que isso não é muito bem aproveitado. Não só o filme se alonga muito para poder inserir esses trechos dele no tempo fora do tempo que acontece a maior parte do filme, narrando esses acontecimentos, como a existência desse narrador não confiável que está contando do ponto de vista dele, serve apenas para o diretor ficar expondo coisas, ficar te contando coisas, para ele poder utilizar de diálogos expositivos para explicar tudo o que está acontecendo, para contar uma coisa que já aconteceu, ele nunca faz isso de uma forma muito inteligente, ele não tem um grande propósito pra gente acompanhar o filme através do ponto de vista do seu antagonista. Como eu falei, o filme acaba ficando muito cansativo e ele tem uma duração muito longa, ele tem 2 horas e 40. Ter esses pedaços, esses trechos que meio que não agregam em nada e que não têm um propósito em si, acabaram ficando meio desconectados. Agora, uma coisa que eu adorei é a forma como ele trabalha o ícone Elvis Presley. O Elvis Presley para além do ser humano. O Elvis Presley como uma entidade do rock, uma entidade da música, uma entidade da rebeldia e da juventude americana. E uma coisa que eu até achei muito interessante é uma entrevista que a crítica e jornalista Flávia Guerra, ela fez uma entrevista com o Austin Butler, que é o cara que faz o Elvis, e com o diretor Baz Luhrmann. Eu vou deixar linkadas as entrevistas, e na entrevista fala muito sobre essa questão espiritual do Elvis, ele buscar uma questão de uma resposta para as coisas, uma verdade, uma conexão maior com a música, do Baz Luhrmann querer fazer um filme como se... Ele faz o filme pensando no cinema, para que as pessoas estejam lá meio que em comunhão nessa experiência. E eu acho que a obra trabalha esse aspecto muito bem. Faz muito sentido ele tratar o Elvis quase como uma divindade, quase como algo místico, até porque ele tem uma conexão realmente quase que espiritual com a música. Dentro da igreja, por exemplo, que é onde tem o grande ponto de virada do Elvis criança para ir pro lado da música, ou até na forma como o diretor encena a primeira performance que a gente vê dele. O nosso narrador que expõe tudo, que fala todos os sentimentos, ele fala que naquele momento morria Elvis o homem ou o garoto e nascia Elvis o Deus. E toda a encenação ali é realmente quase como se ele fosse uma divindade. A forma como a câmera realça o tamanho dele dentro do palco, o som da voz dele preenchendo todos os ambientes, a forma como o diretor alterna entre a performance dele e as primeiras reações, especialmente das mulheres, gritando, tendo esse encanto com essa coisa nova, e o próprio Coronel Parker falando, novamente, a narração expositiva demais, falando que ele é um fruto proibido. Então essa conexão entre Elvis e uma espécie de divindade, algum ser maior, eu acho que o filme trabalha muito bem. Não deixando de lado, claro, o lado humano dessa pessoa que está interpretando o próprio Elvis Presley, quando ele está nesses shows. E essa é uma fala no filme também. O filme ele tem muitas falas que explicam tudo, o que por um lado é ruim, mas ao mesmo tempo tudo bem, a gente meio que aceita, Ele fala que ele está meio cansado de interpretar o Elvis, que ele tem que ser aquilo que ele quer ser, quem ele quer ser mesmo, quer cantar música, porque, enfim. Isso é muito revelador, porque mesmo quando ele tá no momento mais baixo da sua vida, quando ele tá no fundo do poço, viciado em pílulas, afastou a família toda, a vida dele tá uma porcaria. Quando ele tá no palco, quando ele é o Deus, Deus, entre aspas, Elvis, ele tem a presença, ele canta, ele encanta as multidões, ele é
esse ser iluminado em que nós, a audiência, vemos, né, em comunhão no cinema, mas também que o público tinha essa conexão, como se aquilo ali fosse algo superior. E não é à toa que a forma que o diretor filma as performances musicais realça isso. Pode ser por um close que realça o drama, todo o esforço dele fazendo aquela performance musical, inclusive o Alvin Butler merece elogios à parte, eu já falo dele, mas seja pela forma como o diretor intercala entre a performance e o público, sempre como se isso fosse essencial, porque ele só é Elvis a partir do momento em que existe público. Então o público é essencial para que o artista seja o artista. E é mais ou menos a forma como ele enxerga o cinema. A arte, o cinema, aquele filme que ele está fazendo, só é a arte, só é o cinema, só é o filme que ele fez, porque nós, a audiência, estamos lá. E eu acho que ele sabe trabalhar essa questão, esse subtexto muito bem na hora de filmar as performances do Elvis. E, claro, o que segura o filme inteiro é a performance do Alvin Butler. Não importa se a cara dele parece com a do Elvis, não importa o quão fidedigno é, e o figurino, não sei o que, tudo bem. Se a proposta é criar algo fidedigno, tudo bem. E realmente fazem muito bem feito esse lado. O que mais me encantou na performance dele não é só o fato dele estar cantando de fato, dele estar tocando guitarra, tocando piano, dos movimentos requebrados serem parecidos com ele, mas é a energia, a presença que esse ator tem nesse papel, de forma que ele consiga transmitir essa imagem desse ser, desse ícone, dessa praticamente divindade, mas ao mesmo tempo mostrar suas vulnerabilidades como homem. E eu acho que é uma performance simplesmente brilhante e que tá em um tom completamente diferente da do Tom Hanks. Mas ora, não é algo que me incomode. O Tom Hanks é de fato um vilão caricato, enquanto o outro é basicamente o rei do rock. Não tem um problema ter essa dissociação, essa diferença entre os dois. Eu não acho que isso incomode nem nada. Até o Tom Hanks tá muito bem dentro dessa coisa muito... O personagem dele é horrível, assim, não... É um cara horrível, então é muito fácil desgostar dele, é muito... A caricatura, essa coisa que incomoda, ela faz muito sentido para que a gente continue não gostando do personagem. Então, também funciona muito bem. Foi uma escolha muito acertada do Baz Luhrmann. E toda a questão do filme ser maluco, ele é muito rápido, é muito corte, a montagem, a câmera mexe, tem um excesso de computação gráfica, quase como se fosse uma explosão na tela. É uma coisa meio geração TikTok, sabe? De que nada fica parado, é tudo dinâmico, é tudo caótico. Dentro da proposta do filme, dentro da proposta de que a personalidade do Elvis era turbulenta, de que ele era um símbolo de rebeldia, de que ele era essa revolução em vários aspectos, perfeito. A montagem não tem que seguir uma cartela de como decupar os planos, de como, corta aqui, tá? Se a proposta do filme é essa, de mostrar essa turbulência toda, pra mim faz muito sentido. Até que incomode um pouco, porque o próprio Elvis incomodava. O Elvis era um problema. Então, esse monte de estilos diferentes, essa computação gráfica até às vezes meio tosca, com os efeitos, é muita cor, tá? Tudo isso, ele é feito para criar o impacto do próprio Elvis. E eu acho que isso o filme faz muito bem. A própria direção meio exagerada, meio chamando atenção para ela mesma, que o Baz Luhrmann ele meio que faz isso mesmo, né? Aquelas transições, uns planos muito difíceis, uma coisa assim, que pode até parecer a técnica pela técnica, aqui faz muito mais sentido do que em outros filmes do diretor. Porque o Elvis era isso, ele que chamava a atenção para ele era essa coisa extravagante, ele era aquilo. E a autoria do filme, a autoria do Baz Luhrmann, de certa forma dialoga com a autoria do Elvis. Aquilo era muito particular dele e todo o estilo visual do filme é muito particular ao diretor. Agora, uma coisa que realmente fica problemática é a questão do ritmo do filme. Porque tendo esse lado do coronel que tá contando a história pra gente e tal, e vai do começo da vida do Elvis até a morte dele, o que não é spoiler, porque o Elvis morreu há 50 anos, eu acho, por aí, 50 anos, 40 e tantos, não importa. O começo do filme ele é muito apressado. É muita coisa acontecendo para que o Elvis de fato comece a carreira e o final ele me parece um pouco apressado também. O problema dele com as pílulas, algumas coisas, né, os Veranos com Filhos, o final da vida dele, ele acontece meio rápido demais. E o começo do filme é muito rápido, porque o meio é muita coisa. Eu acho que é uma biografia que tenta abordar a vida inteira do cara.
E a duração de 2 horas e 40 não seria um problema se o ritmo fosse de fato mais bem estabelecido, mais controlado. Eu acho que isso foi um probleminha sim. Para concluir, tem uma coisa que esses filmes baseados em histórias reais, que são biografias, fazem, que é no final do filme, nos créditos, mostrar como era na vida real, para o filme ficar meio que, batendo assim na costa, caramba, parabéns, olha como a gente é foda, a gente fez igualzinho na vida real, o Argo fez isso. Biografias tendem a fazer esse tipo de coisa. E aqui não é diferente, a gente tem imagens de arquivo do próprio Elvis. Mas é diferente. Não é como se o filme tivesse chamando a atenção pro fato de que ele fez tudo igual. Tudo que ele construiu ao longo das 2 horas e 40 é nada mais do que uma carta de amor, uma carta de admiração, uma reverência à figura dele. Então, concluir o filme com uma montagem de imagens de arquivo, aqui não me parece ser uma coisa meio sei lá, não parece que eles estão se parabenizando. Parece muito mais uma homenagem muito genuína a uma das figuras mais importantes da música norte-americana. Porque ele foi ele é um ícone. Até hoje, né? Todo mundo conhece o Elvis. Ainda que não escute as músicas, não conhece as músicas, mas todo mundo já ouviu falar dele. O cara marcou uma geração. E o filme, como homenagem, abraçando isso desde o começo, funciona perfeitamente bem. É um filme que é excelente. E lembrando de vários momentos, cada vez eu meio que gosto mais. Agora, ele tem um problema de ritmo sério e tem algumas escolhas que eu não consegui entender ainda porque contar do ponto de vista do agente. Mas, tudo bem, não faz com que o filme não funcione. Porque Elvis realmente é o filme que faz você querer se animar, cantar e sair do filme cantarolando as músicas mais conhecidas do Rei do Rock. E você, já assistiu ao filme, ainda não viu? Ficou curioso? Você concorda comigo? Você discorda de mim? Deixa sua opinião aí nos comentários. E se você é novo por aqui, gostou do que viu e quer mais conteúdo sobre cinema, com críticas, vídeos, e recomendações, curta o vídeo, se inscreva no canal e segue a gente nas nossas redes sociais, tem o link na descrição também. Muito obrigado, até a próxima e falou!